tramita há 9 anos no Congresso o projeto que prevê a criação do Estatuto do Nascituro. Para você entender, nascituro é o ser humano em formação e ainda não nascido. Para falar sobre o assunto, nós recebemos em nosso estúdio o professor Paulo Taitson, especialista em reprodução humana e professor da PUC Minas. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Professor, primeiro vamos esclarecer a importância do Estatuto do Nascituro. É uma tentativa de regulamentar valores de cuidado da vida àquele que ainda não nasceu. Isso ainda não existia de alguma forma mais ampla? Não. Até os dias de hoje? Sem dúvida. Nós temos algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem, de Biologia, numa tentativa de se valorizar o período intraútero. Mas nós precisamos urgentemente de consolidar isso através de uma legislação específica no Brasil, para que possa principalmente exercer um cuidado maior a uma vida humana. Esse estatuto ele existe em outros lugares, outros países? O senhor tem conhecimento? Sim, em outros países que têm uma cultura aí um pouco de entender melhor o sentido da vida, foram um tanto quanto mais rápidos do que nós. A leitura que se faz maior do Estatuto é que a gente possa ter a certeza que vamos ter respaldo de intervenções médicas, sociais, psicológicas, tanto da mãe, quando gesta, quanto daquele que ainda está por vir. Quais os principais aspectos, pontos do Estatuto? Sim. Você já citou alguns aí. Exatamente. Por exemplo, dá uma garantia substancial ao cuidado em saúde daquele que está sendo tanto no período fetal ou tanto no período embrionário. O que acontece é que quando a gente cai sobre a seara da ciência, da medicina e da biologia, os conceitos são amplos. O conceito de ovo, o conceito de zigoto, o conceito de embrião, o conceito de feto. E a tentativa na palavra nascituro, que é uma palavra extremamente feliz, é dizer que aquele que está intraútero, ele tem um único nome e ele pode receber respaldos e deve receber respaldos maiores com relação a pré-natal de uma forma mais ampla. Sim. Intervenções cirúrgicas que hoje podem ser feitas intraútero, algumas malformações. Algumas são indicadas. Algumas são indicadas. Direito, muitas vezes, à herança. Então, nós precisamos consolidar isso. E principalmente lembrar que é uma vida. Que é uma vida. Para nós, quando se há a interação entre o gameta masculino e o gameta feminino, o espermatozoide e o óvulo, formou o embrião, nós temos uma vida humana. Mas a igreja e nem o direito consideram o embrião uma pessoa. Uma pessoa é quando nasce. O direito diz, precisa de nascer e registrar. Aí está consolidado o lado jurídico. E o Estatuto já garante E o Estatuto, voltando nessa leitura, vamos ficar com o termo pessoa ainda não existindo. Mas tem uma vida. E nós damos a ela garantias maiores que nós não temos nos dias de hoje. Professor, por que o projeto ele tramita há tanto tempo e ele ainda de forma lentamente? Infelizmente, nós temos notado que o projeto tem ganhado muitas vezes um caráter político, numa tentativa de linhagem A, linhagem B, vertentes A, vertentes B, degladiarem por situações que a gente vê que não necessitam de tamanha batalha em nível parlamentar. Quando ela passou pela chamada bancada dos cristãos de maneira ampla, ela ganhou realmente um horizonte muito mais forte e a gente espera que agora em algumas comissões elas possam acelerar, porque nós precisamos entender que a mulher grávida tem que ser e deve ser mais cuidada. Agora, recentemente passou na Comissão de Finanças. Exato. Foi aprovado. Foi aprovado e aí nós precisamos, numa forma de agilizar esse processo, que o atual presidente da Câmara, em exercício, coloque isso para acelerar todo esse processo, porque o processo vai caminhando por várias comissões até que possa entrar na pauta. Mas a definição da pauta ela é feita pelo presidente
sozinho Sim. ou em consonância com a mesa diretora. É importante uma mobilização. É importante, sem todo um dúvida trabalho nenhuma. dos cristãos, de uma forma geral. Exatamente. Para que a gente consiga avançar com o Estatuto do Nascituro. Exatamente. Para evitar exatamente que conceitos errôneos de busca do aborto sejam disseminados e a perda da identidade da vida fica exposta. Isso tem acontecido? Tem professor? acontecido. Tem acontecido porque muitas vezes hoje, por exemplo, há uma certa disputa, uma tentativa de disputa jurídica para dizer que as mulheres grávidas que têm Zika vírus e a criança tem microcefalia, podem abortar. Então começam a haver janelas que não são interessantes. O Estatuto, acima de tudo, ele é apartidário. Ele busca uma valorização substancial àquele que é uma vida, mas não é uma pessoa, Sim. mas aquele que está sendo gestado. Inclusive, o Estatuto ele também prevê direitos da gestante. O direito da gestante, que ela possa ser melhor assistida, que os serviços, principalmente ligados à ultrassonografia, a exames regulares, possam ser um tanto quanto mais acelerados, dando a ela um bom respaldo de quê? De saber como está sendo a sua gravidez. Essa questão da ética e também do dia a dia, da forma como os profissionais lidam com seus pacientes e também como os pacientes procuram os profissionais, tem sido muito questionada. Né? Exatamente. Às vezes as gestantes reclamam de problemas no ultrassom ou de diagnósticos errados. Exatamente. Ou problema até que tem sido agora mais divulgado na internet, a questão do parto. Então, às vezes, como se fosse um assédio moral, mas um não respeito à gestante naquele momento ali único do parto. Então, em alguns casos, existe esse problema e Sim. as pessoas têm vindo refletir novamente sobre as questões do direito da mulher, do direito da gestante. E o Estatuto, uma vez aprovado, pelo menos como ele está, ele vai dar substancial força, como lei, para que todos esses percalços podem ser superados. Nós temos que cuidar um pouco mais daquele que está sendo gestado, até porque a literatura tem nos mostrado que neonatos, nascidos prematuros, têm conseguido sobrevida mesmo quando foram retirados no 5º mês. Sim. E com peso inferior a 500 gramas. Então, a ciência já evoluiu muito. Com certeza. Muito. Agora, nós precisamos do amparo legal. Com certeza. E o direito à herança? O direito à herança, como está sendo gestado, né, vai valorizar essa figura enquanto ela estiver no período intraútero. Uma vez que aconteceu o parto, tornou-se pessoa, se consolida todo o processo. Sim. O senhor participou de um congresso americano de reprodução humana nos Estados Unidos. Como que o Brasil se posiciona em relação ao tema? O Brasil se posiciona de uma maneira muito aberta, muito clara, muito límpida a todos esses avanços. Mas o nosso país precisa de uma consolidação, de um marco legal, porque cientificamente nós avançamos já muito. O próprio Congresso americano nos deu a grande novidade agora de mulheres que estão começando experimentalmente a fazer transplante de útero. Então, há avanços substanciais. É uma grande novidade. É uma grande novidade. Para muitas mulheres. Para muitas mulheres. E crianças que às vezes medem em torno de 1 palmo na nossa metragem, conseguem, numa UTI neonatal, conseguem sobrevida. Então, nós temos, tanto para o lado dela quanto para o lado dele, grandes avanços. E o senhor ainda retorna aos Estados Unidos esse ano? Sim, em outubro vamos, em Utah, em Salt Lake City, levando o nome da PUC Minas, mostrando os nossos trabalhos, numa tentativa de mostrar ainda um pouco mais. Se a ciência avança, precisamos de demarcações legais, mas nesse meio termo, nunca esquecer que temos uma ética de cultura da vida que tem que ser preservada. E por que é tão difícil, professor, em 2016, a gente avançar com o Estatuto do Nascituro? A gente acha que ainda o grande pilar que dificulta esse avanço é o lado político. Parece que as correntes políticas no Brasil não estão preocupadas com o eixo central, que é a valorização da vida, ou pelo menos desvirtuam isso nas suas falas. Acho que esse projeto é um projeto prioritário, como outros tantos do nosso país
em saúde, em ética, porque, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande marco regulatório, em potencial, para as tantas mulheres grávidas e para as nossas vidas gestadas. E de que forma as pessoas podem, nas suas paróquias, nos movimentos ou entre amigos, também participarem, incentivando a concretização desse projeto? Entrar no site da Câmara Federal, procurar o e-mail de fácil acesso à presidência da Câmara, à mesa diretora e enviar e-mail diretamente a esses parlamentares. Por outro lado, se você está lembrado de quem foi seu último deputado federal ou seu último senador, passar um e-mail também para ele. Pedindo apoio, urgência, cuidado para essa demanda tão importante para a nossa sociedade. E diante de tantas situações, como o senhor citou, Zika, enfim, outros problemas, o estatuto ele se faz urgente? Sim, ele se faz urgente porque nós precisamos determinar no nosso Brasil alguns marcos regulatórios. Algumas coisas funcionam no Brasil somente quando existe a lei. Sim. E consolida outras demandas que já são feitas. Intervenções cardíacas intraútero, manutenção de crianças em respiratórios, agiliza determinados processos jurídicos com relação a espólio, a herança, quem tem direito. Nós vamos realmente ganhar bastante se esse estatuto for aprovado. Esperamos com uma certa brevidade. Então é só entrar no site da Câmara e também cobrar, né, dos políticos aí votados. Exatamente. Muito obrigada pela sua presença, professor. Conte sempre, nós, em nome também da PUC Minas, os nossos departamentos, estamos sempre à disposição em poder colaborar com nossos ouvintes. O Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Até o próximo programa.